Uma das minhas maiores preocupações na vida era porque tinha uma senhorinha que já é falecida que me acompanhava. Carinhosamente nós chamávamos ela de Dona Tuca. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou ser padre e vou falar, mas quando eu olho para pessoas como a Dona Tuca, que é muito melhor do que eu, como é que eu vou dizer alguma coisa para uma pessoa que é muito melhor do que eu? Essa era uma preocupação que ficava constantemente dentro do meu coração. Aí um dia, numa das minhas orações, o Espírito Santo disse assim para mim assim: Rafael, qual que é o ouvido mais perto de você? Eu pensei assim, o meu. Então você pregue para você. Depois daquilo, aquilo acalmou meu coração, porque sempre quando eu venho aqui, sempre eu falo para mim, para aquilo que vai me ajudar. E se isso que eu falo para mim serve para as pessoas, que bom, eu fico muito feliz. Mas sempre tive essa atitude de falar as coisas para mim. Isso me ajuda muito. E por que eu estou dizendo isso? Porque há um sentimento dentro de Marta. Você sabe que eu ficava preocupado. E porque nós sempre quando lemos esse evangelho de Marta e Maria, Marta parece ser a vilã, não parece? Logo a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, como que pode, né? E claro, tadinha da Marta, né? A Marta sou eu e você, né? Chegar ao estágio de Maria é um pouco complicado. E eu sempre ficava pensando assim, como é que é ter um coração de Maria no mundo de Marta? Porque esse mundo que nós vivemos hoje é o mundo da Marta. É o mundo da agitação, o mundo complicado, o mundo onde as pessoas estão complicadas, elas estão muito preocupadas. É esse mundo. Como é que é ter o coração de Maria dentro desse mundo que nós vivemos? No mundo de Marta. E eu levantei de manhã e fiquei pensando nisso. Isso já faz um tempo. Levantei de manhã e fiquei pensando nesse evangelho. E aí eu sentei no atendimento. E aí eu não costumo olhar a minha lista de atendimento, de saber quem é o primeiro, o segundo. Até para não me atrapalhar. Quando eu sentei no atendimento, já veio aquela pessoa que eu não queria atender. Eu vi a cara de Jesus rindo para mim, falando assim, agora, desse jeito aí, vai lá. Seja Maria. Nós somos muito, infelizmente, eu invejo um pouco da geração de cabelo mais branco aí, porque é uma geração que consegue parar um pouco para escutar as pessoas. Talvez se vocês trabalhassem mais com jovens, você ia ver. Eles estão preocupados com o que você está falando, eles estão preocupados em falar. Aí você fala alguma coisa, não importa nada do que você falou. O importante é aquilo, é uma geração que está muito mais voltada para si mesma. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Marta chamou Jesus para ir comer na casa dela por vontade própria. Ninguém obrigou. Ela ficou muito impressionada com Jesus, ninguém obrigou Marta a ir lá. Pode ver no evangelho, ninguém obrigou ela a chamar. E olha que quando chamou Jesus, ela estava complicada, porque chamar Jesus significa que 13 pessoas iam almoçar na casa dela. Porque ele não andava sozinho, andava com 12. Então você imagina a confusão. Então dá para imaginar por que Marta ficou agitada. Então imagina você que se agita porque vai uma visita na sua casa e dona de casa se agita. Imagina Marta com 13 homens dentro de casa para dar almoço, tendo que buscar água no poço. Na casa judaica não tinha pia para lavar louça, não tem a comodidade que nós temos hoje. Então provavelmente ela ainda tinha que chegar em casa e matar os frangos, porque não é assim que ela comprava no mercado, não tinha mercado naquela época. Ela ia matar o frango ainda, e coitada, ela devia estar lá sufocada esperando a Maria chegar com o balde d'água do poço para limpar o frango. E cadê a Maria? Sentada lá no pé de Jesus. E não é que ela é vilã da história, mas Marta representa o nosso coração inquieto e cheio de preocupações.
Quando Jesus disse para ela assim, olha, Marta, tu te inquietas com muita coisa, Maria escolheu a melhor parte, e dela não lhe será tirada essa parte. Isso aqui é muito profundo, daria para falar sobre isso aqui muito tempo, mas Jesus não diz que nós não precisamos nos preocupar. O que ele diz? Você se preocupa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, existem coisas que nós precisamos nos preocupar. Mas o que você tem se preocupado? Vale a pena se preocupar com isso? Vale a pena se preocupar com isso daí que você está se preocupando agora? Com essas coisas que você está se preocupando agora? Vale a pena perder tempo com isso? Quais são as eleições de preocupação que você faz dentro de você? Porque se nós não elegermos preocupações necessárias, nós vamos nos preocupar com coisas idiotas. E principalmente com a vida das outras pessoas. Principalmente com o que o outro faz, com o que o outro está falando. E desde quando eu lembrei aquilo que eu precisava falar para mim, para o meu ouvido, e eu aprendi a falar para o meu ouvido... Se alguém vem e diz para mim assim, padre, não gostei daquilo que o senhor falou, é um direito teu. Durmo minha noite tranquilamente. Porque não me preocupo mais. Sabe, antes eu me preocupava com os olhos da dona Tuca, que nunca, coitada, imagina que ela não ia se preocupar. Uma mulher excelente, mas ela nunca ia se preocupar com o que eu estou falando ou não, mas ela só tinha interesse em me amar. Então esse tipo de postura, que é a postura de Maria, que é o amor contemplativo, é complicado demais em ter em épocas como a nossa. Em que a pessoa, olha, não tem problema, sabe, a pessoa não tem nada para te oferecer, nada. Mas você para e escuta de verdade. Escuta mesmo. Eu atendo, talvez a maior parte da minha vida eu passo atendendo. Como que as pessoas têm necessidade de falar? E por que tem necessidade de falar? Porque não tem quem escuta. E quando acha um ouvido que escuta, coitado, eu vivo doente. E o povo fica falando para mim assim, padre, para de ficar escutando essas coisas. Outro dia uma senhora falou para mim assim, o senhor fica atrás desse negócio de psicologia, o senhor vai ver o que vai acontecer com o senhor. E você pensa que eu não sei que ela tem razão disso que ela está falando? Ela tem muita razão disso que ela está falando. E eu procuro me cuidar, e é verdade. Mas talvez se as pessoas se escutassem mais, talvez se tivesse essa postura de Maria, e não tanto uma agitação, sabe? Isso é extremamente curativo. Quantas vezes já falei isso aqui para vocês e vou repetir. Isso é extremamente curativo. Esse homem na cruz, ele só se preocupou com o outro. E às vezes isso levanta pessoas do leito de hospital. São Padre Pio tinha uma doença no pulmão. E graças a Deus, acho que ele deve ter agradecido porque tinha essa doença no pulmão, porque por causa disso ele não foi para a guerra. Ele foi construir o hospital para quem vinha da guerra. Mas ele tinha uma doença no pulmão e o médico examinava o pulmão dele e dizia para ele assim, filho, você precisa ser internado agora porque você vai morrer. Você não tem meses de vida, você tem 1 hora de vida. E esse homem nunca morreu do pulmão. Se vocês conhecem a história dele, nunca morreu do pulmão, mas o que acontecia nele? Ele não estava preocupado com ele, ele se preocupava com os outros. E isso é uma sabedoria antiga de vida, e esse momento histórico da sociedade quer tirar isso de nós, essa sabedoria antiga de vida. E eu não estou dizendo para você que você não tem que ter amor próprio, eu estou dizendo que você não tem que ter egoísmo. É totalmente diferente. Amor próprio você tem que ter. Você precisa se amar, você precisa gostar de você. É tão triste quando alguém diz assim para mim assim, padre, eu me olho no espelho e me acho feio. Meu Deus, como que as mulheres estão envolvidas nisso? Se olha no espelho assim, me sinto feia. E sabe por que se sente feia? Porque você continua olhando para si
e acreditando nessas situações aí da sociedade que diz para você assim, que você tem que ter o melhor corpo possível, porque senão ninguém vai olhar para você. Ou então você se vê sem casar, e padre, eu tô com 30, 40 anos de idade, eu não casei ainda. Meu Deus, será que Deus não se preocupa com isso? Quem disse que precisa casar para ser feliz? Conta para mim. Primeiro que casar para ser feliz já é uma coisa que não tem nada a ver, né? A gente casa por vocação e não para ser feliz. O dia que a pessoa fala assim, eu pergunto assim para a pessoa assim, por que você vai casar, filha? Ela fala assim, padre, eu quero ser feliz. Eu não aguento, tem que dar risada. Quem disse para você que casamento é caminho de felicidade? Muito pelo contrário. Outro dia atendi um senhor, ele já era viúvo, tinha acabado de se casar. Padre, eu acabei de me casar de novo, e agora minha mulher deu uma doença e está na cama e eu estou cuidando dela. E me falou isso com um sorriso no rosto de quem se casou não para ser feliz, de quem se casou para cuidar de outra pessoa. Essa sabedoria que está dentro de Maria e que Marta ainda não tinha aprendido, não estava entendendo, porque estava preocupada, agitada. E é essa sabedoria que nós precisamos todos os dias colocar dentro do nosso coração. Quantas vezes você tem que olhar para dentro de si e dizer assim, olha, eu estou em mim mesmo, eu estou pensando só em mim. E tira de você, sabe, a dimensão de ficar só olhando para si e olhar para o outro, olhar para fora de si mesmo. Porque quando você olha para fora, você se liberta. Se você olha para dentro, você fica com o olhar para dentro. E quando eu digo olhar para dentro, não estou dizendo de autoconhecimento, meditação, não estou dizendo isso. Quando eu digo olhar para dentro, é se preocupar só consigo, com as suas dores, com os seus problemas, com as suas coisas. É isso. É isso que eu estou dizendo. Quantos relatos de pessoas deitadas na cama de hospital e diz assim que não está se preocupando com as outras, e pergunta, ela não consegue levantar da cama do hospital, mas você fica perguntando, como é que está a pessoa que está do lado, não sei o quê. A pessoa vai visitar, a mãe vai visitar a filha que está no hospital, a filha fala assim, mãe, quando a senhora vir de casa, a senhora traz mais um pouco de comida, porque esse aqui que eu vou comer, eu quero dar também para a pessoa que está do lado. Uma pessoa doente fazendo isso. Essas pessoas, a ciência prova, tem muito mais chance de cura. Porque nós só entendemos isso quando nós vivemos isso. E é isso que Jesus está nos ensinando mais uma vez. E tomara que esse ensinamento, que essa meditação, ela fique dentro do nosso coração. E que nós consigamos viver isso de fato. Que Deus nos ajude a viver isso de fato. No instante de silêncio, se você conseguir fechar os seus olhos, você não pode ficar com o olho aberto mesmo, mas pense aí. O que é que me inquieta? O Padre queria que você colocasse as suas inquietações aqui. De todos que me escutam, talvez você está saindo de uma paixão, de um relacionamento ruim. Isso está te inquietando. Coloque as suas inquietações no altar. Talvez você está inquieta ou inquieto com algo que não merece atenção. E você precisaria inquietar o seu coração com outras coisas. E não com isso daí. Coloque essas inquietações vãs aqui no altar de Deus agora. E que todas essas inquietações sejam oferecidas com Jesus.